dia, pessoas. Bom dia, Priscila. Bom dia, Ivo. Bom dia, meu irmão. Sejam todos bem-vindos. Já vou começar já já. Minha convidada já vai entrar. Minha convidada não, né? A Adriana, com quem eu vou bater um papo. A gente vai falar sobre numerologia, desenvolvimento humano e pessoal. Vai ser um bate-papo bem descontraído, trazendo informações para vocês. Só um pouquinho. Ah, agora sim. Bom dia! Bom dia, Kai, todo mundo, tudo Eu bem? tô bem, você? Graças a Deus, tudo ótimo. Ah, que bom. Vi que você já tomou um solzinho. Já, você viu? Você me inspirou. Deixa eu pegar um solzinho para depois entrar já mais com energia lá pra cá. Fui lá para Laje tomar o sol. Ah, que joia. Eu fico aqui, ó, no meu cantinho cheio de sol. Nossa, e assim, adorei essas plantas aí, hein? Que coisa boa. A gente Ah, tem que trazer a natureza pra gente, né? é. Muito bom. Aqui em casa também, minha mãe tem o nosso quintal é com bastante planta. Aí, às vezes eu paro e fico olhando assim, acho que eu tenho me atentado mais ultimamente. É o quão belo, né? Você acaba tendo um pouco da natureza, porque às vezes você passa e tem as plantas, mas aí você fica olhando cada uma, às vezes, bom dia, tal. Isso é muito importante, né? Porque passar um monte de coisas do dia a dia ajuda bastante, né? Para mim, me traz também um pouco dessa coisa de você entender sobre os ciclos da vida, né? Como elas crescem, a folha cresce, a flor nasce, aí depois ela seca, morre. Então, tem toda essa questão de você ir percebendo os ciclos e entendendo, né? Que eu acho que isso é muito importante, né, pra gente, né? Ai, cara, adorei! Já começa a viajar, é verdade, né? Por isso que muitas coisas eu começo falando às vezes da morte, né? Eu falo, nossa, já começar pelo fim, mas é justamente para a gente ter isso que você falou é tão, assim, é simples, mas é tão profundo, porque a gente às vezes não observa os ciclos, né? A importância de aproveitar cada momento, porque um dia vai, né? Um dia vamos. É, Adorei, é isso aí. adorei. Então, tá. Bom, então assim, Cá, agradeço bastante você ter aceitado o convite, né? Depois a gente se reencontrando efetivamente, né? Porque desconexão nunca tivemos, mas nos reencontrando depois de tantos anos, foi um super presentão ver você aí com esse seu trabalho. Então, obrigada por ter aceitado, né, o meu convite para a gente entender um pouco sobre como a numerologia, como todo o seu trabalho pode influenciar na vida profissional. Acho que é um tema bem importante, até porque às vezes as pessoas não conhecem, né, não sabem. Então, achei extremamente pertinente, principalmente nesse momento aí que a gente está passando, que acho que mais do que nunca a gente precisa procurar alternativas, né? A gente precisa estar buscando ferramentas, fontes, né, para nos ajudar, né? Então, muito obrigada, viu? Eu, eu que agradeço, assim, né, o convite aí de se desafiar, né, a ver a vida e todas as outras coisas por outras perspectivas, né, a numerologia é uma coisa que traz outras perspectivas sobre a vida, sobre quem somos
como a gente age perante cada uma das situações que nos aparecem, né? E eu acho que falar sobre isso nesse momento, né, em que tantas pessoas estão precisando rever suas carreiras profissionais, principalmente, né, mudar suas relações de trabalho, muitas vezes começar a empreender, né, e entender como é que tudo isso vai funcionar para você, né, porque nós somos seres tão únicos, né, e o que funcionar para um não necessariamente vai funcionar para o outro, e você entender e saber como é que vai funcionar isso para você, né, com as suas energias, com quem você é e tudo, eu acho que é super importante a gente poder falar sobre isso. Acho que isso que você falou, né, Ká, é muito importante que é a individualidade. Por mais que nós estejamos vivendo um momento único que a gente nunca imaginou, né? Porque às vezes a gente fala, a gente está vivendo coisas, mas uma pessoa no outro país não estava vivendo a mesma coisa, tal. E agora não, nos unificamos em um momento, né, assim, bem complexo, mas com certeza a gente precisa olhar o que isso está trazendo, mas também tem essa questão de sermos únicos e o que a gente está fazendo, tanto com o que está acontecendo, como com a nossa vida, como a nossa área profissional. Então, isso que você fala é muito importante. A gente se vê como um ser que não. Como um ser original, como a gente saber, sentir o que a gente. Ver o que a gente está sentindo, né? Saber o que a gente quer. Então, eu acredito que esse seja um caminho muito importante para quem está aí procurando uma saída, principalmente profissional, né, o Cá? Esse momento acho que é muito único mesmo, né? Acho que nunca imaginamos que pudéssemos passar por um momento como esse, né? Todos de alguma forma isolados e nesse momento, assim, né? De tipo, e agora, né? Todas as relações mudaram, a nossa relação com as pessoas dentro da nossa casa mudaram, né? Porque estamos muito mais tempos todos juntos dentro do mesmo ambiente, né? As nossas relações de trabalho também mudaram, porque a gente não está mais cara a cara, né? Ali o tempo todo, muitas das vezes. Enfim, muitas pessoas acabaram perdendo o seu emprego fixo, aquela estabilidade da qual ela tanto precisava e precisa agora repensar como é que vai fazer, como é que vai se reestruturar. Né? Então, é um momento que realmente traz muitas questões, né, novas para isso tudo. E como ver isso como oportunidade, né, cara? Acho que assim, agora é o momento de. Bom, sempre foi, mas momento de ver como oportunidade, não como um problema, mas sim como alternativas, quais os novos caminhos. Porque quando a gente se apega à situação, aos números, né? Ou ao geral, né? Realmente, mesmo as perdas, né? Isso traz um monte de sentimento, um monte de coisa. Mas também traz, com certeza, novas possibilidades, incômodos que podem nos levar a caminhos diferentes, né? Até vou falar bem rapidinho aqui da minha jornadinha aí de transição, até para você poder falar também do seu trabalho, mas assim, faz 8 anos, né, que eu sou ACN, que eu realmente saí da questão do RH de empresas, que eu já trabalhava com pessoas, com esse desejo de transformar quem tivesse num caminho que quisesse ser transformado, né? A auxiliar pessoas nesse processo de transição e aí olhando como um ser integral, né? Que a gente já conversou e a forma como você vê também, eu acho que todos esses trabalhos que funcionam, que dão certo, é isso. É a gente olhar, então, eu uso, né, o biopsicossocial essencial ali, que é olhar todas as áreas, equilibrar todas as áreas. Não vamos ter perfeição, vamos ter momentos que a gente vai olhar uma parte a mais, outra menos e tudo, mas dá para ter uma vida muito mais satisfatória, mais equilibrada e como a gente fala, né, da vida profissional, por quê? Porque ela tem muito tempo da nossa vida dentro dessa vida profissional, ela nos remete à questão financeira, ela nos remete a sonhos, a projetos, né? Então, assim como você, eu também faço essa caminhada do ser integral e da questão da vida profissional e estou muito feliz pelas minhas escolhas, trabalhar com aquilo que a gente ama é divino, né? Então, assim, fala um pouco de você, Ká, como foi essa sua transição, como foi essa sua caminhada até você chegar aqui, por favor. Bom, eu trabalhei 20 anos na indústria gráfica com treinamento, implantação de sistemas, né, de gestão para a indústria gráfica.
muito voltada para custos e orçamentos. Foi uma trajetória muito boa, foi um grande aprendizado para mim, mas de repente eu me vi mãe, quando eu me vi mãe senti esse desejo, né, de estar mais livre, né, com o tempo mais livre, poder estar mais presente. E aí comecei a sair da empresa onde eu trabalhava, mas assim, ainda tinha muita procura de pessoas que já me conheciam, que já, né? E eu comecei a trabalhar de forma autônoma, né? Mas ainda com a indústria gráfica. Mas aquilo já não me enchia assim o coração, sabe? Eu sentia que eu precisava de mais do que isso. E aí comecei a buscar. E aí a minha primeira Aí conheci uma casa espírita, onde eu comecei a trabalhar com cromoterapia e outras terapias que eu achei bem interessante. E aí comecei a buscar alguma coisa nesse sentido. E o meu primeiro contato foi fazer um curso de reflexologia. Né? E aí, nesse lugar onde eu fiz esse curso de reflexologia, eles ofereceram um curso rápido de numerologia. E aí eu fiz e me encantei. Me encantei. Fez tanto sentido para mim, sabe? Quando eu fiz ali o meu mapinha rapidinho ali, junto com a mentora ali do curso e tudo. Falei, nossa, faz tanto sentido, fala tanto de mim, né? E aí eu parti para esse lugar e não me arrependo, assim, porque é realmente muito incrível tudo que a numerologia pode nos trazer, né? E aí tem uma frase até do Tales de Mileto, que foi um dos precursores, né, de Pitágoras, e ele fala assim: conhece-te a ti mesmo, esse é o mistério. Né? E eu acho que é por aí, quando você conhece quem você é, quais são as suas energias, o que te move, né? E aí até conhece quais são os seus desafios, né? De vida e tudo. Faz todo sentido, você abre um caminho tão largo, né? Para você consegue enxergar um caminho muito mais claro, assim, né? Fica muito mais claro por onde seguir, né? E aí te traz um pouco desse preenchimento, né? Que eu acho que as pessoas buscam, né? Essa coisa assim, nossa, eu tenho alguma coisa que precisa me preencher. E na verdade não tem nada fora, né, Dri? É tudo dentro. É com você, é onde está a sua energia, onde está a sua essência. E aí então é isso, né? Conhece-te. E aí tudo vai fazer sentido. Né? Acho Ai, que Carol, você fica falando, já ficou de... Ai, tem que falar disso, tem que falar daquilo. Nossa, e assim, meu, eu fico de verdade, fico emocionada, emocionada com as suas palavras, porque assim, é algo que ao mesmo tempo é simples e complexo, porque assim, o autoconhecimento ele tá aí para todos nós, e esse caminho de dentro que você fala, ele é o que tem que ser, tá tudo na gente. O fora é assim, é resultado, o fora é complemento, mas é tudo dentro. E se fala muito sobre esse tal autoconhecimento, esse tal autodesenvolvimento, mas as pessoas às vezes ou elas não querem, né? Elas têm uma certa repulsa, como se fosse difícil, não fosse para ela, como se fosse complicado, como se fosse moda, e assim, e outros assim, às vezes assim, fala, poxa, não é o meu momento, e ficam. E assim, é algo que é muito simples, né? A gente fala simples porque lidar com a sua luz, com a sua sombra, né? Não é fácil, mas assim, quando você caminha esse caminho, fica maravilhoso e vai se abrindo, né? Então, eu até queria, Ká, que você, já que você falou, né, desse caminho de ser mãe, que eu acho que em alguns momentos, para muitas mulheres mudam, né? Que fala, poxa, peraí, agora eu tenho um serzinho, eu não sou mãe, mas vejo a minha irmã, vejo um monte de mulheres, trabalho com mulheres e vejo muito isso, né? Essa necessidade de mudar a rota quando é mãe. E acho que assim, aproveitando que você vai falar de ser mãe, mulher, né, e tal, falar sobre o dia de hoje, né? Por que a gente escolheu a nossa live no dia de hoje? eu acho que é isso, né? Ser mãe muda o jogo, né? E para mim, além de mudar o jogo nesse sentido de querer ter mais tempo, estar mais presente, para mim mudou o jogo porque assim me desafia a ser melhor,
né, a fazer diferente. E eu acho que é isso, sabe? Assim, ser mãe é nascer de novo, né? Sim. Para mim faz muito sentido isso. Ser mãe é poder ser inspiração. E para a gente ser inspiração, a gente tem que se auto-inspirar, a gente tem que estar bem. Né? Então, se eu não estou bem comigo, se eu não sei quem eu não tenho como conduzir esse ser que chegou para mim, para que eu possa conduzi-lo. Perfeito, Né? Então, para perfeito. mim, tem muito esse chamado, esse lugar de ser mãe. Então, para mim, também buscar essa questão do autoconhecimento partiu desse lugar também, de eu sentir essa necessidade de ser inspiração, de não ser exemplo, mas ser inspiração, porque o exemplo é perfeito, né? E a gente está longe de ser perfeito, né? Não existe, a gente precisa fugir desse lugar da perfeição. Mas de ser Perfeito. inspiração, né? De saber que, assim, você vai conduzir esse ser e esse ser vai olhar para você e falar assim, poxa, eu posso não ser perfeita, mas eu posso conquistar muitas coisas, né? Então acho que é muito, para mim a maternidade vai nesse lugar. Mas também precisa ficar muito claro de que assim, o que é verdade para mim não é verdade para o outro, né? Então a minha maternidade para mim faz esse sentido, mas a maternidade para as outras pessoas podem fazer um outro sentido completamente diferente. E tá tudo certo, Ai, tá tudo mas é bem. lindo, profundo o que você fala, muito lindo. Estou aqui ficando bem, emocionada, assim, bem tocada, é verdade, muito, muito, muito legal. E nesse papel de mulher, né, de mãe e tudo, sobre a data de hoje, Cá, fala um pouquinho pra gente sobre a data de hoje. Então, assim, a data de hoje tem muito. Assim, a princípio a gente escolheu essa data de hoje porque hoje é o dia da mulher negra, latina e caribenha, né? Essa data foi escolhida em homenagem a Teresa de Benguela, que foi uma grande líder de um quilombo, né? E que foi uma mulher muito forte, que conduziu, né, por décadas e liderou por décadas esse quilombo, né? E é uma história muito, muito linda e eu acho que a gente precisa lembrar, né? Porque quando a gente fala do Dia da Mulher, é, é engraçado, assim, pode parecer meio presunçoso, sim, enfim, mas o ser mulher negra, neste momento, e no país onde a gente vive, ainda é muito doloroso. A gente ainda tem dores que nem todo mundo consegue entender. Então, ter um dia para nós, né, com esse olhar, é importante, porque vai falar das nossas dores, né? Então, para olhar para a nossa história, para os nossos heróis, né? Que também tiveram a sua história não vista, escondida por muito tempo e que agora a gente tem essa oportunidade de poder olhar para isso, né? Então, Sim, perfeito. essa data tem essa força, né, do feminino, da mulher Sim. negra que teve muitas superações e que ainda precisa, né, ser muito forte, muito firme para conseguir superar muitas das coisas, né? Sim. Até fiz aqui uma numerologia da Teresa de Benguela rapidinho e ela tem uma alma com a energia do número 3, que é um número da fertilidade, da expansão, que busca promover a expansão de todos ao seu redor, pessoa de um pensamento muito rápido, muito criativa. Então, com certeza, ela teve que usar muitas dessas características, né, muitas dessas energias, para poder liderar esse quilombo por tantos anos, né, apesar de toda a perseguição. Sim. Até, né, Ká, essa questão do que você falou, né, o quanto essa parte do autoconhecimento traz esse equilíbrio
como você fala, nesse momento, porque ao mesmo tempo que a gente tem que saber quem somos, a importância de ser mulher, mas ter essa questão do equilíbrio que precisa ter entre o feminino e o masculino, que a gente tem isso dentro da gente, né? O quanto, de repente, em alguns momentos, as coisas se desconectam, porque parece que os grupos não são para se ajudar, são para, né, um contra o outro. Então, o quanto esse autoconhecimento dentro desse momento, né, de trabalhar a questão do feminino, da busca, né, de cada grupo, só que assim, grupo com as suas particularidades, mas somos todos seres humanos e estamos ali para agregar, né? Sim. Então, assim, eu trabalhando com a questão do LGBTQIA+, e mesmo na minha questão, né, como tem que procurar uma nomenclatura, teoricamente, eu me considero bissexual, aí fica naquela questão, só que aí quando você vivencia algumas coisas, você vê dedos de pessoas que teoricamente vivem situações diferentes, são diferentes, mas que te apontam dedos e falam, nossa, mas essa pessoa não vive uma situação diferente, ela tinha que me entender um pouco mais, mas não. Então começa a ter tudo aquilo, aqueles desencontros, né? Então, assim, o ser humano no autoconhecimento, falou, conhece-te a ti mesmo, é onde você vai ver suas luzes, sua sombra, por que que o outro te incomoda, por que que aquilo você não tem força para fazer isso, aquilo, né? Então, essa é a grande fonte. Então, quando você fala dessas pessoas, assim, me emociona, mas nós somos essas pessoas, né, Cá? Você passa com as suas questões, eu com as minhas, todos nós, todas as mulheres aí. E, assim, quanto essa questão, mais uma vez, vida profissional, é onde a gente tem que atuar bastante para ter o nosso espaço, né, a ter o nosso equilíbrio, ter, usar a potencialidade que a gente tem, assim, que é enorme, né? Então, a sua fala, assim, eu acho muito bela e nos fortalece, né? Muito, muito bom. Muito bom ouvir você falar. Eu sempre soube, né, cara, que é muito bom ouvir você falar. Mas estou adorando aqui, estou viajando. Muito, muito gostoso mesmo. Parabéns. Muito bom. Muito bom ouvir você falar. É muito E me fala. de numerologia, é uma paixão mesmo, me encanta. Então, isso eu ia comentar quando você fez a minha leitura básica ali, que eu fiquei, ai, cara, obrigada. Então, assim, fala um pouco de como é isso, né? Porque eu achei sensacional, até porque quando, com os meus 46 anos, né, você falando, eu falei, nossa, é muito eu, né? Tem uma história, você trouxe coisas que eu falo, gente, realmente, essas minhas características hoje tenho muito mais para conhecer de mim, mas sei um tanto, né, nessa caminhada do autoconhecimento, a gente fala, poxa, realmente essa minha característica, isso eu tenho que mudar, isso que eu tenho que melhorar. E quando você foi falando, eu falei, gente, essa é a minha história, muito legal. Então, fala pra gente um pouco mais sobre isso, por favor. Então, assim, na verdade, a numerologia é um estudo, né, científico, que a partir dos nomes, do nome, da data de nascimento, a gente conhece algumas das energias da pessoa. Então, qual o propósito que você acordou, né, para essa existência, qual é a sua essência, o que te motiva, como você se apresenta para o mundo, como as pessoas te veem, como a gente pode ver um pouco sobre, é um estudo que eu estou fazendo agora sobre numerologia sistêmica, então como é que eram as suas relações com o pai, mãe, irmãos, a família de base ali, como é que você pode lidar melhor com isso, entender como foi o seu período de formação de caráter, né, até os 28 anos, e como isso vai reverberando, como é que vai ser, como é que é o seu período produtivo de vida, né? Então, quais são as energias que vão estar vibrando ali junto com você, que vão te encaminhando, né, para o seu propósito, para te ajudar com os seus projetos, qual é o seu desafio de vida. Então, a gente vem também com um aprendizado, né? Então, qual é o aprendizado que eu tenho que superar aqui nessa existência para eu entender melhor? Então, até porque quando você sabe qual é a sua sombra, onde ela está, você vai buscar ferramentas e informações para que você possa lidar melhor com aquilo. Perfeito. Né? Perfeito. Então, é isso. E aí, assim, tenho feito vários estudos e isso vai crescendo monumentalmente, assim, porque aí você começa a ligar isso com outras energias, com
Você falou que você tem outras ferramentas que você acaba utilizando, outros segmentos. Fala também um pouquinho dessa, então, dessa expansão que você acabou unindo com outras coisas, que acaba ficando, né, bem intenso aí. Então, Muito bom. assim, a gente pode conectar, aí eu conecto a numerologia com muitas outras coisas, né? Então, com chakras, né? São os nossos centros de força energético, com os elementos, com os cristais, enfim, com o enneagrama, né? Que também fala sobre da nossa personalidade, como a gente reage, né? Diante de algumas situações. Enfim, então eu venho fazendo vários estudos, né, e falando sobre ancestralidade também, questão sistêmica. Então, todas essas coisas são coisas que vão sendo agregadas e que a gente pode ir usando, né, a numerologia para ir nos ajudando nesse caminho, né, de autoconhecimento, de entender como é que eu vou trilhar aqui o meu caminho, como é que eu posso buscar essa minha essência de uma forma mais efetiva, como eu posso me sentir mais preenchida, né, mais inteira, né, como um ser integral mesmo, que está olhando para todas as minhas questões, né, emocional, mental, física, né? E é isso. E eu acho que todas essas coisas vão nos alimentando, né? Então, tudo ajuda, né? Que profundo, né, Caia? Como eu te falei, eu já tinha vivenciado em uma situação com uma ex-psicóloga minha, que ela tinha feito a minha numerologia há muitos anos atrás, mas assim, eu realmente não imaginava a profundidade. Na verdade, assim, você imagina, mas como você não adentra, não entende muito, você não tem essa consciência da profundidade, né? E assim, fala pra gente como é que funciona nessa questão profissional especificamente, né? Como é que você direciona, como é que as pessoas vão te procurar que estão com uma questão aí, que eu acho que, gente, muita gente descontente com a vida profissional, né, cara? É assim, por isso muita gente doente, é o que a gente falou, muito tempo dentro da vida profissional. Como é que você consegue ser feliz na sua vida se você não é feliz profissionalmente? Então, assim, isso precisa ser mudado, os tempos estão mudando, as pessoas logo, logo vão ter, assim, pelo menos duas profissões na vida, vão ter uma profissão, aí depois vão tirar o ano sabático, né, para poucos, de repente todo mundo vai tirar um ano sabático, voltar e falar, eu quero mudar de carreira. E, assim, isso tem que estar realmente dentro de nós, a gente pode mudar. E tem gente que fica segura, não, porque essa é a minha carreira. E aí, tá doente? Então, assim, quando tem essa dúvida, qual norte quer tomar, como é que você direciona, como é o seu trabalho relacionado à vida profissional? Então, na verdade, a vida profissional, assim, a gente olha para algumas vibrações, né, do mapa, então, a partir do nome e da data de nascimento, a gente faz esse estudo, e aí tem algumas vibrações que indicam para você um caminho que vai ser mais, que para você faz mais sentido. Então, para cada um é diferente, né? Então, por exemplo, para mim, o meu propósito de vida, né, que é a data do meu aniversário, ele tem a energia do número 9. E o 9 é o número do amor fraternal, do amor universal, daquele que gosta de harmonia, e é um número bastante ligado à espiritualidade, à intuição, né, à busca de conhecimento. Então, para mim, hoje faz muito sentido. Primeiro trabalhei com treinamento, né? Então, eu treinava pessoas para que elas pudessem usar uma ferramenta. Então, faz sentido, né? Estou conduzindo as pessoas para um lugar de conhecimento, é uma forma de colaboração, né? E a numerologia, para mim, faz todo o sentido do mundo, porque é uma forma de eu ajudar pessoas de uma forma bastante universal, né? Porque Pitágoras falava que os números são como Deus escreveu o mundo, né? Então, os números fazem muito sentido e eles não mentem. O número está em tudo, né, Ká? Quando a gente começa a estudar, tudo tem número, né? Até as notas musicais estão ligadas à matemática, enfim. Então, se a gente olhar para o universo, né? tudo é número, né? Então, 7 cores do arco-íris, 7 dias da semana, os 4
pontos cardeais, enfim. Se a gente for olhar, né, tudo né, tem essa coisa do Por ciclo isso que a gente tem que amar a matemática, né? Eu aprendi a amar a matemática no começo, eu não gostava não, mas aí depois comecei a ver a profundidade dos números, o quanto é belo, né? É isso. E aí, assim, é por aí. Então, a gente olha para algumas vibrações, né? Então, para esse propósito de vida, para a sua essência. Então, a minha alma, por exemplo, a minha alma tem a energia do número um, né? Então, a minha essência mais profunda está ligada ao número um. Então, daquela que inicia os projetos, que lidera as pessoas, né? E aí também estou na busca de preencher essa minha alma com essa liderança, com essa, né? Então, eu comecei um projeto, uma amiga me convidou para um projeto, né, que é uma collab de numerólogas, que a gente chama de escritório de numerologia, e aí eu tô começando a liderar esse escritório, né, para a gente colocar esses projetos para o mundo. Então, é saber dessa energia, conhecer esse seu movimento e fazer movimentos para que você possa ir nessa direção. E realmente, para mim, estou falando de mim porque, né, fica mais fácil para as pessoas entenderem. Mas para mim, tá nessa busca, né, de então, assim, olha, a numerologia é o meu propósito, né, então é onde eu posso levar o conhecimento para as pessoas, onde eu posso conduzir as pessoas para um momento de transformação, de entendimento, que faz sentido para mim, né, e aí essa questão da liderança, né, de poder estar numa collab, de poder liderar e poder assumir esse papel, né, de me colocar como ação para o mundo, faz com que eu me sinta em movimento, me sinta no meu lugar, sabe? Que eu acho que é isso, né? É você encontrar qual é o seu lugar, qual é a sua tribo, né? Porque para cada um é muito diferente e a gente precisa olhar para isso. E aí uma coisa muito importante que você falou é essa questão de que assim, mas eu estou numeróloga nesse momento. E para mim faz muito sentido. Mas pode ser que daqui 2, 3 anos, não sei, ou daqui 6 meses, enfim, isso pare de fazer sentido para mim e eu encontre um outro caminho que faça ainda mais E tá tudo sentido. bem. E as pessoas E precisam tá... entender que está tudo bem, sabe? Eu tenho uma filha adolescente, né? Ela tem 14 anos. E ela tem muitos amigos que estão já na fase do final do colegial, né, que já estão com 15, 16 anos, e que ficam numa neura de que assim, nossa, eu preciso escolher a minha profissão, e é uma coisa tipo, isso tem que ser para a minha vida toda. Eu já falei para minha filha, nada, não precisa ser para a vida toda. Se esse é o caminho que você vai escolher agora, ok. Foque nisso e vai fazer o que você acha que você tem que fazer agora. E se lá na frente você achar que não é nada disso, tá tudo bem. Foi um aprendizado, você viveu o que você precisava viver e agora você vai seguir outro caminho. Sem ter essa coisa de que assim, nossa, eu fiz uma escolha e essa escolha tem que ser para sempre. Não. Vou falar, fiz a escolha errada. Não, é como você está falando, naquele Eu fiz momento a era escolha essa errada. escolha, era Não, naquele certa. momento fazia sentido para você aquela escolha. E você precisava viver aquele É, caminho e tudo. E agora eu preciso fazer outras escolhas. E dá para ser mais leve, né, Cá? dá pra... Deve ser mais leve, né? E aí, esses dias eu gosto de um oráculo, chama Oráculo da Deusa. E aí, eu não vou lembrar o nome da deusa agora, mas falava de uma deusa que, assim, ela te mostrava a encruzilhada. Então, qual escolha você vai fazer? Você tem que escolher, você vai para a direita, você vai para a esquerda. E aí, ele sugere uma meditação e ele te leva para um patamar para você olhar o caminho de cima, para você entender. E aí, nisso, ele te mostra que, assim, tanto faz qual caminho você vai escolher. Você só precisa escolher. Porque lá na frente você vai trilhar aquele caminho e daqui a pouco vão ter outras encruzilhadas. Milhares delas vão acontecer durante a sua vida e você vai viver de escolhas. E não tem escolha certa ou errada, tem a escolha. E aí, assim, você escolheu e aí, assim, não gostei dessa. Então, agora cheguei na encruzilhada, vou seguir outro caminho. E é assim, é a vida. E acho que a gente precisa levar isso dessa forma.
né? E É, com sabedoria, né, Ká? porque fica mais leve a vida, né? Com certeza. É assim, a sua fala é de extrema sabedoria porque dá leveza. Porque senão a gente fica a vida inteira, né, Cá, com um peso, com vários pesos, né? Então, assim, não, a vida tem que ser leve, como a gente fala, dura pouco, né? Mesmo que a gente dure muito dentro da nossa possibilidade humana, mas vai muito rápido. Às vezes eu fico pensando, nossa, já já, né? Eu tô com meio século, e aí, assim, né? E aí tá subindo, eu já já tô descendo, acabou. Então não dá para ser ruim. Isso que você falou de olhar de cima, adorei. Até eu estava vendo também, dando uma olhadinha nos comentários, né? Se alguém quiser, tanto comentários estão lá falando, a Jéssica está falando aqui também, o pessoal falando que também se emocionou com você e falando bem de você, não sei se você viu aí. Se quiserem fazer perguntas para Carla, fiquem à vontade. E a Jéssica estava falando, como é que é gostar de matemática? Mas o que você estava falando, né? Esse olhar de cima, porque a gente olha muito no detalhe, muito no micro, muito no pequeno. Quando a gente olha de cima, mesmo a matemática, quando a gente fala, ai, matemática, tem todas aquelas, né, um monte de coisas que eu não entendo nada. Mas quando você amplia e fala, mas o que é a matemática? A matemática está no dinheiro, está no universo, está em uma série de coisas lindas e maravilhosas, e aí você vai ver essa amplitude dos números da matemática. Assim como a vida profissional, se você se apega só, tem que ser aquilo, esse caminho, ou as PLs da vida, ou os registros da vida, né? Que fala, nossa, eu não posso ficar registrado porque eu não vou ter segurança. Gente, isso não existe. E a gente não está falando aqui que vai ser do dia para o outro, abrir mão. Não, mas dá para fazer em paralelo, dá para refazer o caminho devagar, dá para olhar de cima com calma. E aí você vai ser muito feliz nesse outro caminho. Não precisa achar que vai ser de um dia para o outro, né? Mas olhando de cima, você consegue realmente ter novas possibilidades, né, Cá? É verdade. É verdade, é isso. E eu Né? acho que, Eu acho que né? esse é o caminho. É você poder ter essa tranquilidade. E aí você só consegue ter essa tranquilidade, Dri, quando você realmente tem essa possibilidade, você consegue ter esse olhar mais de cima. Uhum. Né? Então, quando Sim. você consegue olhar para você, né, se conhecer, se entender em você, você consegue ter essa tranquilidade para olhar de cima e falar assim, tá, é só mais um caminho, né? É só um trecho do caminho, né? O caminho ele Uhum. vai se fazendo conforme você vai caminhando. Então, não Sim. tem essa neuro de caramba, eu preciso resolver tudo agora e aí assim, o que eu resolvi aqui é ler para todo sempre. Chega. Uhum. Sim, com certeza, Cá. Ó, até você já, né, deu uma introdução nisso, mas a Vanessa está perguntando aqui, ó. Cá, é possível conseguir identificar a inquietação profissional e para onde ir com a numerologia? Foi a Vanessa que perguntou para você. Sim, é possível, é possível sim. Então, ela vai te mostrar alguns caminhos. Então, por exemplo, o seu propósito tem a energia do número 5. Então, você é uma pessoa de alma livre, não vai conseguir trabalhar com muita rotina, com muita regra. Então, para você, você precisa ter um trabalho que seja mais leve, que te tire da rotina. Se o seu propósito tem a energia do número 4, você precisa da rotina, da ordem, da disciplina, precisa estar ali no quadradinho, né, do 4. Se você tem uma energia do 6, por exemplo, então você precisa trabalhar com coisas que você cuide das outras pessoas, trabalhar com coisas bonitas, né? Porque 6 é o número do amor, da beleza, ele é regido por Vênus. Então, né, é o número da beleza e do amor. Então, é isso, a numerologia é possível te encaminhar para muitas coisas. Uh, a Jane falou que eu fiz a numerologia dela, né? Eu fiz também Sim. o mapa da numerologia dela. A gente fez um mapa mais compacto, né? Não fiz o completo. Mas a gente olhou também para o número da casa dela, que era uma coisa que ela estava incomodando, né? E como é que ela ia trabalhar com aquilo, com aquela energia. E a gente bateu um papo, foi bem legal. E ela se tranquilizou, viu que, né, tava tudo certo, né? Que
A gente tem que entender também que assim, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, ai, mas esse número é ruim, ou aquilo é ruim. Nada é ruim ou bom, né? Simplesmente. Ela Né? né? Ele simplesmente é, né? Depende de como a gente vai trabalhar E isso, aí, né? assim, tudo tem luz e tem sombra. E a gente precisa entender que só existe a sombra porque tem luz. Se você não quer lidar com a sombra, você tem que apagar a luz. Você está disposta? É esse o caminho que a gente tem que fazer? Porque, assim, se tem luz, obviamente vai ter sombra. Se não tem sombra, não tem luz. E aí? Sim. Sem dúvida. E assim, né, cara, eu sempre falo para os meus clientes, falo, gente, não tem varinha de condão, não existe, né? Então, assim, vou fazer a numerologia, aí a Ká falou lá, tudo. Tem que ter movimento, tem que ter, assim, decisão, né? Muito movimento, decisão, o dentro e o fora, porque vai te tocar, vai te dar informações de quem é você por dentro e os caminhos de fora. Mas como é que você vai continuar trilhando isso? É no dia a dia, se cuidando, né, espiritualmente, se cuidando, e aí esse espiritualmente é como fizer sentido para a pessoa, né, mas como é que você está em paz, em equilíbrio, para olhar esse caminho que foi falado por você, ou mesmo, então tá bom, então a minha área, de repente, aqui, profissional, pode ser essa, tem que pesquisar, tem que falar com as pessoas, tem que conversar com as pessoas como é o dia a dia daquela profissão, porque às vezes, é lindo e maravilhoso, só que você se vê fazendo aquilo todos os dias, né, todos os momentos. Então, assim, é esse processo, você tem que estar muito afim de estar com você, de ser seu amigo e estar ali junto até achar a resposta e não desistir, né, Cá? Porque é aquilo que você falou, não é tudo retinho, né? Ser seu amigo é a chave, sabe assim? É você saber quem é você e ser seu amigo. Você não conhece seu amigo? Não sabe do que ele gosta, do que incomoda, né? Então, assim, e você sabe do que você gosta, o que te incomoda? Você olha para o outro, mas não olha para você, né? E também uma outra coisa que eu acho que é super importante falar é que é tudo um processo. Então, você vai fazer a numerologia, você vai começar a fazer alguns movimentos, mas não é uma coisa que, assim, você vai estalar os dedos e as coisas vão mudar. Não, você tem que ter paciência com o processo, né? De você entender que cada dia você vai fazendo 1%. E aí, assim, eu tenho uma mentora que sempre fala, é 1% todo dia. E aí, assim, no final de um ano, são 365%. E você quer fazer 100% num dia? Não vai rolar. É melhor você fazer 1% todo dia, doenças, né? que você vai chegar num lugar muito melhor. Você vai ter ido para um lugar muito mais distante do que se você quiser fazer tudo de uma vez. Respirar, né? E por isso que a gente tem que pensar um dia de cada vez. Por isso que a gente fala um livro, então quantas páginas eu vou ler de um livro, né? Hoje, então meditar, não consigo meditar, mas gente, às vezes 1 minuto, aí depois 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, depois meia hora, 1 hora, e aí depende se você se propôs realmente a querer fazer aquilo, né? E cá, a Jéssica perguntou aqui, porque você também falou um pouco disso, de propósito e tal, e ela falou assim da numerologia, que é um pouco, quando a gente falou de vida profissional, mas ela perguntou sobre a numerologia com a questão do propósito, né? Que é um pouco do que você já disse, mas vamos desmistificar um pouco isso, né? Porque quando usa-se muito missão, propósito de vida, e as pessoas ficam, nossa, que deve ser muito difícil, deve ser inalcançável, né? Então fala um pouquinho pra gente sobre propósito, sobre missão, e mais um pouquinho aí, já que a Jéssica perguntou em relação à numerologia, em cima disso, por favor. Então, assim, 2 coisas. A Jéssica perguntou também o que é caribenha. Na verdade, é mulher negra, latina e caribenha, que são as mulheres do Caribe, que elas têm uma característica, aquela região tem uma característica um pouco diferenciada também. Tá? Então, é isso, né? Mulher negra, latina e caribenha, que é desse lugar ali, que tem uma característica bem específica também. Falando sobre missão, então, assim, uma mentora me ensinou, e isso ficou muito gravado para mim. Todos nós viemos aqui com 3 missões. A gente tem a missão de ser feliz. Ai, adoro, eu tenho essa de acordo com a minha verdade, não com a verdade do outro. Não tem como. Né? Então, eu não posso usar a verdade do outro para ser feliz, porque eu não vou conseguir. A gente não vai conseguir, sem dúvida. Então, a minha primeira missão na vida é ser feliz.
de acordo com a minha verdade, com a minha energia. A outra questão é honrar o corpo que eu recebi para viver essa experiência aqui na Terra. Cuidar dele como se ele fosse um templo. E é mesmo, né? É um presente. É um presente. Então, olhar para isso com esse olhar, né? Parar de odiar os nossos corpos. A nossa cor, o nosso cabelo, o nosso peso, né? Não, eu tenho que honrar o meu corpo. De acordo com a... né? Então, sem padrões. O padrão não traz nada de bom para ninguém. Né? Você fica se cortando para caber dentro de uma caixinha que não te cabe. Não é esse o lugar também. Então, honrar o nosso corpo. E a outra missão é deixar o mundo melhor do que o que a gente encontrou. É fazer alguma coisa que deixe o mundo melhor do que quando eu cheguei. E eu acho que só isso, já é muito mágico. Já é, cara, sabe assim? Cara, você já sabe qual o caminho. É viver de acordo com a sua verdade, honrar o seu corpo e deixar o mundo melhor. Como eu deixo o mundo melhor? Sendo uma pessoa melhor. Entendendo quem sou eu. Tudo tá na gente. É tudo, porque assim, se eu tô vendo alguma coisa ruim fora, o que tá fora tá dentro. Então, assim, até a minha irmã tava. A minha irmã tava falando esses dias sobre uma historinha lá, porque ela tá frequentando umas coisas budistas e eles gostam muito de contar histórias, né? E aí tava falando que o moço ia mudar de cidade e ele ia perguntando para as pessoas como é a cidade, essa cidade aqui. Aí ele falava, como é a cidade de onde você veio? Aí se ele falava assim, aqui era boa, tal. Aí ele falava, então aqui também vai ser boa. Era ruim, só tinha gente chata. Aqui também você vai encontrar gente assim. Porque realmente, somos nós, né? O que tá fora tá dentro. Então, assim, o que tá fora é um espelho do que tá dentro. Te incomodou lá fora, filhinha, olha pra dentro, vai procurar o que tá dentro de você que tá te incomodando. Da mesma forma, é quando você consegue enxergar luz e qualidade no outro. Se você conseguiu enxergar luz e qualidade no outro, é porque isso também faz parte de você. Então você não vê fora, você não consegue enxergar fora nada que não esteja dentro. Seja bom ou seja ruim. Né? Sim. Até porque, por isso que os outros têm muitas respostas sobre nós, né? São divinos, assim como você falou do templo divino, que é o nosso corpo, que realmente a gente tem que olhar o que a gente come, se a gente está se cuidando bem em todos os aspectos, também o outro acaba sendo um presente, porque ele também vai direcionando a gente, peraí, mas o que essa pessoa está me incomodando? O que tem ali, né, que é meu? Porque a gente sempre acha que é do problema no outro, o que é meu? E assim, a gente escuta tanto falar isso, né, cara? Todo mundo que fala de autoconhecimento e autodesenvolvimento fala sobre essas coisas que nós estamos falando aqui. Mas a grande questão é como a gente utiliza de verdade. Porque nós sabemos de um monte de coisa. E mesmo a gente que atua com autoconhecimento, com autodesenvolvimento e tal, como você falou, a gente não é perfeito e nunca seremos, temos trocentas coisas para melhorar, mas a gente não pode ser fake, eu sempre falo, não podemos ser fake, a gente tem que ser o melhor possível. E assim, a gente precisa realmente saber o que a gente está falando, utilizar isso. Então, assim, ação o tempo todo, né? E aí, falando então a gente falou da missão, né? Então, aí agora vamos falar do propósito. O propósito é uma coisa que, assim, a gente fica tentando encontrar um propósito em algum lugar, né? E também foi um aprendizado incrível para mim, que o propósito a gente cria. Então, eu já sei qual é a minha missão, né? Agora, o propósito eu vou criar. E como eu vou criar esse propósito? A partir das informações que eu tenho no mapa. Então, meu propósito, ele está ligado a quê? Ele está ligado ao cuidado com o outro, ele está ligado à cooperação, ele está ligado à liderança, ele está ligado à liberdade, enfim, ele pode estar ligado a várias coisas. Mas você vai criar o seu propósito. Não existe um propósito pronto. E é por isso que as pessoas ficam tão perdidas, Dri. Porque elas acham que elas vão encontrar uma fórmula mágica, um negócio, uma caixinha de presente que tá tudo ali dentro e ela vai simplesmente... Não é assim. Não funciona.
É verdade, Cá, com certeza. Até, Cá, você falando isso, eu fico lembrando de mim e também vou comentar de você. Porque, assim, eu fico lembrando de coisas... Quando eu tinha 11 anos, tinha uma amiga que eu reencontrei, que ela falava que eu dava conselho para ela, falava um monte de coisa, meu, com 11 anos eu já ficava falando de... Ah, eu perguntava, como é, você está se cuidando espiritualmente? O que que você está fazendo para você ficar melhor? Então, assim, já tinha isso. Minha mãe ficava falando, sai do telefone. Eu ficava horas conversando com as pessoas quando elas estavam com problema. Então, assim, tem esses sinais de onde, do que é seu já, né? Então, assim, vamos olhar de novo em nós, porque tem essas respostas. E eu fico vendo, assim, eu conheci a Cá num Sonho Real, né? Que é um grupo de voluntariado aí que a gente trabalha de final de semana, com ecumênico, e as pessoas vão lá para vivenciar esse final de semana para se encontrar, né? A encontrar consigo mesmo. E, nossa, a Carla era aquela pessoa assim, tipo, tem alguma coisa para fazer? Tava a Carla, eu posso, eu posso. Nossa, super disponível, super ali com pessoas, super amorosa. Então, assim, é isso, a gente encontra dentro das nossas características, do que a gente gosta de fazer, só que eu acho que fica uma cobrança tão grande que as pessoas ficam cegas e não conseguem enxergar, às vezes, detalhes, informações muito importantes. E como você falou, é um processo. Tem que ir desenhando, tem que ir tirando coisas, tem que ir colocando outras, até você encontrar, né? E tem que fazer isso com calma, com carinho, sem sofrimento, porque senão pesa, né? É aquilo que a gente falou até um pouco do começo, né? Que a gente falou das plantinhas, da gente entender esse ciclo, sabe assim? Porque assim, a plantinha, né, ela vai, ela cresce, né? Aí algumas folhinhas ficam amarelas, mas aí daqui a pouquinho já vem nascendo uma outra nova, então aquela que ficou amarela cai, mas a outra já está crescendo. E é isso, a vida é isso. Sabe, se a gente começar a observar, né, a natureza, então a lua, né, para mim eu me conecto muito com essa energia da lua. Então assim, Ontem estava maravilhosa. né? Oh, Então, assim, agora ela tá cheia e daqui a pouco ela começa a minguar e aí ela some, daqui a pouco ela começa a crescer de novo e ela fica cheia e linda de novo. E olha que mágico que é isso, né? E como a natureza se conecta nessa energia, né? E como isso influencia cada ação, né? E como é diferente quando a gente está na primavera, no verão, no outono, no inverno. Então, se a gente começar a prestar atenção, né, em tudo que nos rodeia, porque o que a gente precisa, uma coisa também que para mim é muito forte hoje, é que a gente é parte do universo, a gente compõe a natureza. Então, a gente não está aqui, não existe eu e o outro, eu e a natureza, solto, eu né? e a minha plantinha aqui, não. Sabe, nós somos todos interdependentes e estamos aqui nessa vivência e assim, se a gente não entender que esse ciclo ele é muito maior e ele envolve o todo, né? Então eu faço parte da natureza também. Então o ciclo da lua, das estações do ano também mexe comigo, também me influenciam. E como eu olho para isso? Né? Eu me Perfeito. permito vivenciar, por exemplo, uma perda, então eu me inverno, né? Então eu me permito invernar e estar ali recolhida para viver aquele luto, seja de um emprego, seja de um relacionamento, seja de um ente querido que se foi. Eu me permito viver aquele inverno, né? E me recolher, entender, acolher as minhas sensações, a minha tristeza, as minhas emoções, para depois eu poder, então, começar na minha primavera de novo? Como a gente falou de ser amigos nossos, como foge, né, dessa questão de a gente não sentir, né, de a gente não se deixar sentir, não se permitir sentir, assim, tudo, essas respostas estão dentro da gente, só que tem tanto barulho, e assim, e não só barulho, mas não tem tempo para isso, porque quando é que você fala, nossa, eu parei um tempo, sei lá, para escutar a minha vozinha interior? Não, a gente tá tudo, então assim, tempo livre, então vou pro celular, vou assistir um filme, não sei o quê, e assim, sempre movimentação, né, mesmo, e ótimo a gente ler um livro, falar com um amigo, ler, assistir um filme, tudo isso é ótimo, mas tem que ter tempo para tudo, e tempo para o silêncio, para se escutar. A gente é nosso melhor amigo, né? Então, assim, a resposta está dentro. Só que quando é que a gente silencia? Porque é isso que você falou, do sentir.
a gente não se permite sentir. Eu sou uma, Cá, que eu deixei de fazer isso, mas antes, quando eu estava triste, porque eu tenho essa crença ótima de ser feliz, mas por isso que tudo é equilíbrio, né? Porque quando eu estava triste, eu falava, não, eu tenho que sair dessa vibe de tristeza. Até que um amigo meu, um psicólogo, falou assim, nossa, quando eu tô triste, eu fico analisando, nossa, o que está acontecendo? Por que eu tô assim? Não sei o quê. Ele foi um ótimo momento. Aí eu olhei aquilo e falei, caraca, eu nunca olhei dessa forma. E aí eu comecei a perceber isso, como se, pô, tudo tá ok, mas aí a gente não se percebe que muitas vezes a gente faz movimentos contrários, né? Então sentir é tudo, né, cara? Sentir é tudo. Sentir é tudo. É muito importante. A Jéssica perguntou aqui qual é o grupo de voluntariado, né? Então, é o Sonho Real, eles têm uma página aí no Instagram, se vocês procurarem, então pode procurar lá o Sonho Real. Na verdade, a gente está programando aí um projeto, né, para agora, para o começo do ano que vem. Vamos torcer, né, para que essa pandemia realmente se estabilize, que a gente possa, então, voltar a nos reunir em grupos maiores, para que a gente possa dar continuidade nesse projeto que é... Já era maravilhoso, né, cara? Imagina agora, depois de Covid. Depois de tudo se isso. já tinha aquilo mágico de se encontrar, imagina agora, gente. Vai ser uma coisa do outro mundo, vai ser sensacional. Ô, Ká, a gente já está chegando a 1 hora. Eu gostaria que você, assim, fizesse suas considerações finais. O que você quer deixar aí, né, para nós em relação à numerologia, em relação à vida, em relação a você? O que você quer falar pra gente? Até sigam, né? Quem segue a Cá, segue a mim, segue a Cá, né? Quem tá aí, por favor, a CN.Vida em Ação. A Cá também já tá o endereço dela aqui. E com certeza a gente tá sempre à disposição, né, Cá? É isso, assim, foi ótimo, foi lindo. Que papo gostoso, né? Passou rápido. Passou muito rápido. Eu amo falar de numerologia, eu amo poder conversar com as pessoas e conduzi-las nesse processo de autoconhecimento, de poder se autoconhecer e fazer esse movimento de transformação, de seguir para a vida de uma forma mais plena, mais integral, que te preencha, né, enquanto pessoa. Então, estou aqui à disposição. E aí, assim, eu sempre procuro viabilizar o máximo possível, né? Então, se não dá para fazer o mapa completo, a gente faz o mapa do ano pessoal para entender qual é o seu momento de vida, ou vamos olhar só para a questão do profissional, então vamos olhar só essa questão do profissional agora, nesse momento, que é o que está pegando mais. Então, se você tem essa curiosidade, está com essa necessidade, me procura, vai ser um prazer poder conduzir vocês, poder trazer essa sabedoria, essa ferramenta incrível para vocês. E é isso. Sigam a gente, vamos conversar. Eu procuro sempre disponibilizar algum conteúdo, falando ou de numerologia, eu gosto de falar sobre anjos, fraternidade branca, enfim, falo das energias do dia. E aí, só para finalizar aqui, né, só para deixar registrado, hoje também é um dia muito especial, porque a gente tem um grande portal. Então, de acordo com o calendário maia, que leva em consideração só os ciclos da Lua, né? Então, são 13 ciclos, né, da Lua, e hoje é o dia que eles chamam de dia fora do tempo. Então, é como se fosse um ano novo, né? Então, amanhã começa um novo ano. Então, hoje é um dia de energia muito forte, né? Para quem gosta de rituais e tal, ritualizem novos projetos, né? Porque é uma energia de recomeço, é uma energia muito forte. E também hoje, o dia, né? 25/7, então 25, 2 mais 5 é 7, 7. Então, a energia do 7 duplicada, né? Então, um dia de conhecimento, né?
que a gente trouxe, Que que a gente espera que tenha agregado muito conhecimento às obrigada. pessoas que nos acompanharam. E é uma energia também muito intuitiva, muito espiritual, de muita introspecção, de olhar para você e entender o mundo a partir do seu universo interior. Uau, então vamos aproveitar, hein, Vamos Cá? aproveitar. Cá, amei. Assim, eu não achava que ia ser diferente, mas foi muito. Eu fiquei várias vezes emocionada, então eu acredito muito na egrégora, na energia, né, nessa troca, porque realmente, assim, é o nosso trabalho e, assim, a gente faz isso com amor, é o nosso coração. Então, assim, obrigada por quem entrou, por quem realmente acreditou que a gente ia, né, trazer alguma coisa bacana. Assim, parabéns, tá, pelo seu trabalho. Também me coloco à disposição, se alguém quiser conhecer o meu trabalho também, a gente pode bater um papo sem compromisso nenhum, estou à disposição, eu e a Ká, nós duas caminhando juntas e com todos vocês. É só entrar em contato, tudo de bom, façamos, né, uma vida maravilhosa, uma vida feliz, sem essa coisa tipo, né, de exagerada, mas sim, dá para ser feliz, vamos nos cuidar, vamos nos amar, assim a gente está melhor para os outros também, que esse mundo precisa, né? Então vamos todos juntos. Então, assim, Ká, muito obrigada, eu amei e até sempre, E né? até sempre. Muito obrigada. Obrigada a todos que estiveram aqui conosco. Tenham um lindo domingo, né? De muita alegria. E vamos juntos. Amei. Beijo, Carlota. Beijo para todos. Tchau, até Tchau. mais. Bye. Tchau, tchau.